Segundo Macabeus, capítulo 4. O referido Simão, que tinha sido delator do tesouro do templo e de sua terra natal, continuava a caluniando Onias, como se este houvesse instigado Heliodoro e fosse o causador desses males. Assim, ousava chamar de conspirador contra a ordem pública aquele que era o benfeitor da cidade, o protetor da sua gente e fervoroso cumpridor das leis. Essa hostilidade cresceu a tal ponto que até assassinatos foram cometidos por algum daqueles que eram partidários de Simão. Considerando então o perigo dessa rivalidade e vendo que o Apolônio, filho de Menesteu e governador da Celecíria e da Fenícia, ainda fomentava a maldade de Simão, Onias foi ter com o rei, e isto, não como acusador de seus concidadãos, mas tendo em vista o interesse comum e o individual de toda a população. Pois ele estava percebendo que, sem uma intervenção do rei, não era mais possível alcançar a paz na vida pública. Nem Simão haveria de pôr termo à sua loucura. Entretanto, Seleuco morreu, e Antíoco, cognominado Epífanes, subiu ao trono. Foi quando Jasão, irmão de Onias, começou a disputar o cargo de sumo sacerdote. Numa audiência, prometeu ao rei 360 talentos, 12 toneladas de prata e ainda, de outras rendas, mais 80 talentos, quase 3 toneladas. Além disso, comprometeu-se a passar para o rei outros 150 talentos, 5 toneladas, se fosse concedido, pela autoridade real. Estabeleceu uma praça de esportes e uma escola para os jovens, além de se inscrever os habitantes de Jerusalém como cidadãos de Antioquia. Obtido e consentimento do rei, Jasão tomou posse do cargo e logo começou a fazer seus irmãos de raça adotassem o estilo de vida dos gregos. Suprimiu os privilégios reais benignamente, concebido aos judeus por intermédio de João, pai de Eupolemo, o mesmo que depois chefia a embaixada, com o objetivo de estabelecer amizade e aliança com os romanos, e abolindo as instituições legítimas dos judeus, introduziu costumes depravados. Imediatamente construiu a praça de esportes, logo abaixo da cidadela e, constrangendo os melhores dos jovens, conduziu-os ao uso do chapéu chamado pétaço. Chegando assim ao auge do helenismo, a exaltação do estilo de vida dos estrangeiros, por causa da inaudita contaminação de Jasão, esse ímpio que não é um sumo sacerdote. Os próprios sacerdotes já não se mostravam dedicados às funções do altar, antes, desprezando o templo e descuidando dos sacrifícios. Corriam-se a tomar parte da iníqua distribuição de óleo no estádio, após sinal de gongo. Assim, não dava mais valor às tradições nacionais, achando muito mais importantes as glórias gregas. Por esse motivo, uma perigosa emulação os dominava, aqueles cujos costumes eles promoviam e a quem queria ser semelhante em tudo. Acabaram por se tornar seus inimigos e carrascos. Desse fato, não é pouca coisa como agir impiamente contra as leis divinas. Mas isto demonstrará o episódio seguinte. Celebrava-se em Tiro as competições esportivas que se fazem de 5 em 5 anos, estando presente o rei. O abominável Jasão enviou alguns espectadores antioquenos de Jerusalém, com quantia de 300 dracmas de prata, para o sacrifício em honra de Hércules. Os próprios portadores, porém, pediram que não se usasse esse dinheiro para sacrifício, por não ser conveniente, mas se empregasse em outra despesa. Dessa forma, segundo o que eu enviava, o dinheiro foi empregado no sacrifício para Hércules. No entanto, segundo os portadores, destinou-se à construção de navios a remo. Quando Apolônio, filho de Menesteu, foi enviado ao Egito, por ocasião da subida ao trono do rei Filometor, Antíoco soube que tinha sido excluído dos projetos políticos desse rei. Garantindo-se então a própria segurança, passou por Jope e dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente Jasão, por toda a cidade fez a sua
estrada de luz de tochas e ao som de aclamações. Depois voltou para a Fenícia com o seu exército. Depois de 3 anos, Jasão enviou Menelau, irmão do já mencionado Simão, com a incumbência de levar as quantias ao rei e apresentasse relatórios sobre os assuntos urgentes. Menelau, porém, tendo agradado ao rei, apresentando-se com uma aparência de grandeza, conseguiu para si o sumo sacerdócio, oferecendo 300 talentos de prata para mais do que Jasão. A seguir, tendo recebido o rei a nomeação, voltou mais sem trazer alguma coisa digna de sacerdócio. Ao contrário, tinha em si mães de um tirano cruel e furor de um animal selvagem. Quanto a Jasão, que havia suplantado seu próprio irmão, sendo agora suplantado por outrem, foi expulso para a região dos Amonitas, onde se refugiou. O próprio Menelau, por um lado, assumirá o pontificado, por outro, não tomava providências quanto ao dinheiro prometido ao rei. Isso apesar da cobrança que lhe fazia Sóstrato, comandante da cidadela, ao qual cabia a cobrança dos tributos. Por esse motivo, ambos foram convocados pelo rei. Menelau, então, deixou Lisímaco, seu irmão, como sucessor no sumo sacerdócio, enquanto Sóstrato deixava em seu lugar Crates, comandante dos mercenários de Chipre. Estando assim as coisas, aconteceu que os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram, porque as suas cidades tinham sido entregues como dotes de Antíoque, concubina do rei. Partindo às pressas para acalmá-los, o rei deixou em seu lugar exclusivo Andrônico, um dos seus altos dignatários. Menelau, então, convencido de que esta era sua oportunidade, roubou alguns objetos de ouro do templo e os deu de presente a citado Andrônico, além de vender os outros em Tiro pelas cidades vizinhas. Tendo tomado conhecimento seguro desses fatos, Onias o censurava, estando já refugiado no recinto inviolável de Dafne, perto de Antioquia. Por isso é que Menelau, dirigindo secretamente a Andrônico, insistia com ele para que eliminasse Onias. De fato, Andrônico foi visitar Onias e, dando sua palavra, com astúcia conseguiu que Onias lhe desse as mãos, excedendo às vezes também, com juramento. A seguir, embora despertasse suspeitas, convenceu-o a sair do seu asilo e imediatamente mandou matá-lo, sem qualquer consideração pela justiça. Por esse motivo, não só os judeus, mas também muitos dentre as outras nações ficaram indignados e se revoltaram com a notícia da morte injusta desse homem. Quando o rei voltou das regiões da Cilíquia, foram ter com eles os judeus à capital, junto com os gregos que também se queixavam da violência, reclamando de que Onias tinha sido morto sem motivo. Antíoco ficou profundamente consternado e, lastimado o fato, chegou a derramar lágrimas por causa da sabedoria e grande moderação do falecido. A seguir, vivamente indignado, mandou despojar o Andrônico da sua púrpura e rasgar-lhe as vestes. Depois, fez que conduzisse por toda a cidade até o lugar exato onde ele havia cometido a sua impiedade contra Onias. E ali despachou do mundo esse assassino sanguilego, retribuindo-lhe o Senhor como castigo merecido. Nesse meio tempo, muitos furtos sacrilegos tinham sido cometidos por Lisímaco em Jerusalém, por instigação de Menelau. Tendo-se espalhado a notícia, a multidão se juntou-se contra Lisímaco, quando já muitos objetivos de outros tinham sido desviados. Como o povo se revoltasse cheio de ira, Lisímaco armou cerca de 3.000 homens e começou uma iníqua repressão, comandando essas tropas um certo Aurano, homem avançado em idade não menos em loucura. Tomando conhecimento das intenções de Lisímaco, alguns dos povos começaram a pegar em pedras, outros em porretes, outros ainda lançaram a mão nas cinzas do altar ali perto, atirando confusamente contra os homens que protegiam Lisímaco. Assim que feriram a muitos, mataram alguns e obrigaram todos a fugir. Quanto ao próprio ladrão sacrilego, conseguiram matá-lo perto da Câmara do Tesouro. Sobre esses fatos foi instalado um processo contra Menelau, por ocasião vinda do rei a Tiro. 3 emissários do Conselho dos Anciãos
pleitearam junto a ele a própria causa. Vendo que já perdido, Menelau prometeu somas avultadas a Ptolomeu, filho de Dorimeno, para que se persuadisse o rei em seu favor. Foi quando Ptolomeu, levando o rei para uma galeria externa e a pretextá-lo de fazer tomar um pouco de ar, conseguiu que ele mudasse de parecer, e assim o rei absolveu das acusações a Menelau, que era o causador de todas essas barbáries, e condenou à morte aqueles infelizes. Eram pessoas que tiveram pleiteadas em sua causa diante dos bárbaros citas. Teriam sido reconhecidos como inocentes. A injusta condenação foi imediatamente executada contra aqueles que tinham apenas procurado defender a cidade, o povo e os objetivos sagrados. Por esse motivo, até os habitantes de Tiro, dignados com tal perversidade, providenciaram magnificamente o necessário para o seu funeral. Quanto a Menelau, graças à ganância dos poderosos, permaneceu no poder, crescendo em maldade e tornando-se o pior adversário dos seus concidadãos.